Resumo do AMA do dia 5 de março. Sempre que há um mercado ruim, as pessoas começam a falar sobre os projetos de forma diferente. Este não é o primeiro mercado da Pixels onde há uma correção, mas em mercados piores é quando as equipes que têm algo a provar acabam vencendo. No último mercado de baixa de 2022-2023, ninguém acreditou na Pixels. Viemos dessa equipe seu nome para sermos líderes em jogos Web3. Então, o que é ótimo e que estamos em um ponto onde podemos correr riscos e apostar e continuar trabalhando em nossa tese. Acreditamos que podemos resolver os jogos P2E. Ninguém ganha em jogos Web 2. Vemos os jogos Web 3 com uma vantagem de 20 a 30% contra os jogos Web 2. Queremos que Pixel seja o token P2E. Não estamos abandonando o jogo principal. É nossa melhor chance de chegar ao P2E sustentável. Precisamos melhorar o jogo. O estado do jogo principal Pixels agora é que não teríamos as mesmas métricas que temos se não tivéssemos o Web 3. Nós realmente focamos nos elementos Web 3 antes dos elementos Web 2, mas ambos são super importantes. Precisamos ter um jogo que as pessoas joguem mesmo sem os elementos Web 3, mas não chegamos lá. Temos que melhorar o jogo, então isso significa que precisamos adicionar recursos além do quadro de tarefas. Nosso foco é lançar coisas como navios mercantes, acelerações, atualizações de experiência. Pela primeira vez, nossas operações ao vivo automatizadas, capítulo 3 e etc. Ainda precisamos trabalhar em correções e fazer o jogo parecer bom. Mas temos que pensar em maneiras de trazer o conteúdo de fim de jogo também. O aplicativo para animais de estimação está quase pronto. O acesso antecipado pode ser no final deste mês ou no início do mês que vem. A primeira versão será enviada aos detentores de NFT. Queremos construir um cavalo de Troia Web 2. Este aplicativo pode atingir milhões de usuários da Web 2, mas se pudermos melhorar o aplicativo em 20 e 30% implementando elementos da Web 3, isso será incrível. O PD queimou mais de 1,5 milhões de pixels na última semana. Vamos começar a adicionar outros jogos que não estão relacionados ao Pixels no ecossistema Pixels também. O mercado está em baixa, então o preço do token está em baixa, mas ainda estamos em uma capitalização de mercado significativa em relação à maioria dos outros tokens Web3 agora. A maioria dos outros jogos ainda não consegue competir com isso, o que é uma venda interessante para se juntar ao ecossistema Pixels. Podemos começar a dar a outros jogos o token Pixels para adquirir usuários, e o acordo é nos dar alguns dados de volta para construir nossos modelos P2E. Teremos documentos oficiais de staking em meados do mês. O staking deve sair no final do mês ou início de abril. Temos teses semelhantes às do G7 e B3, mas temos vantagens com jogos reais e parceiros que estão ativos, entrando no ecossistema também. Ainda estamos em posições muito fortes para isso. Agora vamos para as perguntas e respostas que houveram dentro da live do Pixels. Pergunta: quando serão os cronogramas de governança? A equipe do Pixels poderá tocar nos tokens da Pixels Fundação sem a aprovação do público? Luke, da MIA, tem falado sobre como eles serão financiados. Com que dinheiro? Dinheiro da equipe ou dinheiro da comunidade? Ele respondeu: temos enviado toda a receita do jogo para o tesouro da comunidade. 20% é enviado de volta para recompensas do ecossistema. 80% para o tesouro. Estamos trabalhando nas etapas da governança. Estamos ajudando a configurar o DAO, estrutura e entidade legal. O que não seria tão bom se a comunidade votasse para colocar todos os tokens de uma vez no mercado. Isso não seria bom. Então, há algumas proteções que podemos adicionar para proteger contra isso. O tesouro da comunidade é a escolha da comunidade. A equipe ainda não tem tokens, então não terá até 15 de março. Então faremos parte da governança. A fundação tem sua própria alocação de tokens, é uma organização independente. A declaração de missão da fundação é resolver ou desenvolver o P2I. Um bom exemplo de uma iniciativa de fundação foi o acordo de publicação da Pixels Dungeons. Então a fundação tem alocação tanto no ecossistema quanto no tesouro. Então a fundação tem seu próprio tesouro para fazer movimentos como esse. Pergunta: mais detalhes sobre staking, por favor. Ele é meio difícil de visualizar. Estamos trabalhando para tornar muito fácil ver como funciona. Você pode, por meio de visualizar o ecossistema Pixels e como sua própria rede. O ecossistema Pixels é uma rede tentando crescer como qualquer outra rede. Eles estão protegidos por stakings que fornecem segurança por meio de validadores. Nossas redes é protegida por bons dados. Para que o ecossistema Pixels tenha sucesso, precisamos garantir que as recompensas sejam distribuídas para as pessoas que ajudam a desenvolver o ecossistema. Os boots são realmente ruins para o sistema. Eles são anti-rollers.
Dar tokens para boots nos prejudica. Nosso objetivo é obter RORs acima de 1 o mais rápido possível. Se atingirmos mais de 1, podemos começar a vender algumas dessas coisas de IA em que estamos trabalhando para outras equipes. Temos nos concentrado no lado da ciência de dados. Quando damos recompensas às pessoas, o que elas fazem com elas? Então, como staking vai funcionar é que precisamos de mais dados, de mais jogos, então você vai começar a ver outros jogos se juntando ao ecossistema. Você vai poder fazer o staking de pixels nesses outros jogos, e quando permitirmos que os jogos se juntem, eles vão agir como um validador ou um nó. Então, quando você fizer um staking, você pode escolher um jogo para fazer o staking. Core Pixel, Pixels Dungeon, Pixels Pet Game, ou jogos de terceiros que não estamos lançando, mas que vão lhe juntar ao ecossistema e você vai receber uma parte da monetização que esses jogos têm como retorno. Queremos criar cenários ganha-ganha quando estamos trazendo jogos para o nosso ecossistema. Pergunta: quando o Pixels Ronin validador? Respondeu: alguns podem ficar animados ao ver que começamos a gerar um validador esta semana. Isso pertence ao jogo principal Pixels. As recompensas do validador serão usadas para aumentar o staking de Pixels também. Você também pode ganhar reputação se apostar no validador. Outra pergunta, o Enrock. Estamos trabalhando nisso, só esperando a arte. Depois estará no ar. Integrando moedas de memes em guildas, pode haver algo lá sem tirar dos fragmentos de guilda. Mais uma pergunta. Você pode considerar aumentar as recompensas no quadro de tarefas, já que os itens do MP também ficaram mais caros? Então, isso foi intencional. A inflação é divertida até que não seja mais. As pessoas continuam falando do Barry, mas ele estava inflando a 3% ao dia. Barry era uma bomba relógio e também havia inflação de recursos dentro do jogo. Alguns dos problemas em torno do terreno da jogabilidade agora, eles não estavam funcionando da maneira que pretendíamos. Tivemos que atacar o lado da oferta. As pessoas amaram a inflação por um longo tempo. A inflação de moedas e a inflação de recursos estão realmente sob controle agora. Mas também há o lado da demanda, então estamos trabalhando em mais recursos de fim de jogo. Teremos mais recursos T3 e T4 aparecendo nos quadros de tarefas das pessoas, mesmo que elas não estejam no nível. Vamos experimentar e ver se isso funciona. Mas também precisamos consertar isso adequadamente, dando a vocês motivos mais convincentes para jogar o jogo a longo prazo também. O objetivo final dos navios mercantes é dar a vocês mais coisas para jogar além do quadro de tarefas. Também estamos focados no capítulo 3, com mais conteúdo de fim de jogo. Pode haver algo com que um gerador de recursos T5 em uma terra contestável. Terras contestáveis não estão na cadeia e são limitadas. O capítulo 3 está em torno de 3 a 6 meses. Se quiséssemos adicionar combate, isso poderia estar em torno de 9 meses. Talvez em um capítulo 4. E também temos falado sobre muitos outros recursos. Há também correções de curto prazo, como há muita profundidade de receita dentro do jogo e não há muita polinização cruzada para receitas diferentes dentro do jogo. A equipe está basicamente trabalhando nisso agora, e isso é prioridade no curto prazo. Mais uma pergunta. Por que os pixels não funcionam em grandes mídias sociais como o Instagram? Começamos a trabalhar nessa coisa do pixels mind share, pode ir até o final de semana. Estamos raspando o conteúdo que está sendo postado sobre o nosso Twitter. A ideia é recompensar a criação de conteúdo em diferentes plataformas. O X, o Twitter, foi o mais fácil de trabalhar, mas concordamos que provavelmente não é a melhor plataforma a longo prazo. Não como o Instagram ou o TikTok. Precisamos construir um público de usuários que amam o jogo, que estão construindo no sentido Web 2. Essa é uma grande vantagem do aplicativo para animais de estimação. O plano com o aplicativo para animais de estimação é bloquear mecanismos de ganho até muito tarde, como, por exemplo, uma sequência de login de 180 dias. Vamos impulsionar o crescimento em direção ao público Web 2. Precisamos sair e atacar públicos da Web 2. O Core Pixels ainda não está onde precisa estar. A equipe está empurrando para o estado Web 2 pelos próximos 3 a 6 meses. Nossa integração é louca e não é boa. Há algo como 82 passos em nosso fluxo de integração agora, o que é loucura em jogos Web 2. Jogos Web 2 têm tipos 10 passos e 30 segundos no máximo por causa do período de atenção. Web 3 é louco em termos de público e tolera coisas que jogadores Web 2 nunca tolerariam. Outra pergunta.
Que chato a longo prazo. Ele respondeu: às vezes não é tão chamativo, mas a coisa real com a qual estamos trabalhando a longo prazo são os fundamentos. Os heróis sempre vencem a longo prazo, eventualmente, certo? Estamos tentando construir algo que funcione. Não estamos construindo um jogo Ponzi ou mecânica. Os jogos Web 2 saem e criam receitas e depois se tornam lucrativos. Temos um modelo de Web 3, onde podemos recompensar os jogadores no jogo e no ecossistema. Temos que olhar para a lucratividade da perspectiva do token. Precisamos tornar o jogo o melhor possível. Se formos capazes de resolver esse problema P2E e Horse. Há muitas pessoas que precisam desse modelo. Talvez seja chato, mas estamos tentando construir algo que funcione e temos uma boa chance. Outra pergunta. Quando atualizamos solos, os LOs quase não têm renda com a terra. Muito triste. Ele respondeu: queremos ter certeza de que há uma atualização de movimentação de agulha toda semana. Solos é uma atualização de movimentação de agulha. Temos atualizado semanalmente, o que é uma melhoria em relação a alguns meses atrás, mas agora temos que ter certeza de que estamos fazendo as coisas certas semanalmente. Coisas como o moinho de vento ou o T3, T4 na taskboard. Como fazemos atualizações como essa toda semana. A prioridade número 1 dentro da empresa é construir as coisas certas. Outra pergunta: se pudermos usar o código para desconto na compra de moedas, há alguma maneira de também usarmos o código para comprar VIP no futuro? Quando? Ele falou: isso já está disponível. E mais uma coisa interessante, que você pode ganhar 5% de desconto se você utilizar o meu código Vivian, com N no final, tá? Vivian, você coloca lá para comprar itens com pixels, tá? E aí você vai ganhar um desconto de 5%, ou seja, pagando aí um valor menor. Outra pergunta: quando a espada, arco e magia lutam no Pixels? Ele respondeu: vai ser uma jogabilidade mais econômica. Estamos trabalhando num novo recurso onde você tem que sair e procurar por essas terras contestáveis lá fora. Acho que o enquadramento vai ser algo como uma nave espacial, mas ainda estamos trabalhando em temas. O conceito principal é uma nova mecânica onde você constrói algo e envia missões para encontrar terras contestáveis. Outra coisa sobre o qual falamos é olhar para novos recursos com automação, experimentar um agente de IA dentro do jogo. Mas a tecnologia que estamos construindo pode ser usada para um agente de inteligência artificial que talvez ajude você a farmar. Temos que ver se essa é uma maneira certa de fazer isso. Eu amo essas mecânicas, mas a maior prioridade no curto prazo é lançar mais conteúdo que não seja apenas o quadro de tarefas. Então, talvez possamos nos concentrar em coisas assim. Mais uma pergunta: quando o chocomolho garrafa em MP, ele é algo que temos falado internamente. Outra pergunta: quando Sport Sports S3? Ele respondeu: temos uma equipe completa para live ups e estamos analisando eventos repetíveis. Discutiremos opções para Sport Sports, mas não há nada planejado solidamente, pois precisamos discutir isso internamente primeiro. Outra pergunta: o Pixels voltará a 0,5 do seu valor, o novo SLP? Time está aqui, estamos incentivados. É tudo o que podemos dizer. Não podemos falar sobre o preço do token, mas o time está incentivado. Mais uma pergunta: você sempre diz que a equipe Pixel está fazendo um ótimo trabalho, mas nenhum de nós tem a ideia de quem está na sua equipe. Talvez você precise apresentar alguns de seus desenvolvedores de jogos. Ele respondeu: desculpe, vocês perderam esse privilégio com todas as ameaças de morte que enviaram. A equipe era formada por 12 pessoas em tempo integral quando chegamos à TGE. Tivemos um dos lançamentos dos jogos mais bem-sucedidos, mas isso nos pegou. Temos grinders originais na equipe, mas também temos novos membros que vêm de uma incrível experiência de Web 2. Gostaríamos que eles estivessem mais envolvidos, mas temos que protegê-los, porque a Web 3 é um lugar brutal. Outra pergunta: há algumas preocupações de que o evento seja favorável para boots e autoclickers? Você pode explicar o impacto da tecnologia de prevenção de boots durante e após o evento da tabela de classificação? Há uma classe de pessoas que criaram multicontas enormes, como Mil, e tiraram vantagens do evento dessa forma. Há outra classe de trapaceiros que usaram autoclickers. Há duas maneiras diferentes de detectar e analisar isso. Tudo isso é muito mais fácil quando você tem uma lista de pessoas e podemos analisar esses jogadores após o evento. Faremos o máximo que pudermos na prevenção em tempo real, mas haverá tempo depois para analisar a tabela de classificação. Uma das maneiras mais fáceis de detectar um boot é ver o que eles fazem com o seu resultado final. Os boots tentam minimizar seus ganhos. Mesmo que alguém crie um boot, nós realmente enfraquecemos seus ganhos dentro do jogo agora. Se o boot for capaz de ganhar dinheiro dentro do jogo, ele continuará tentando fazer isso. Se você enfraquecer seus ganhos, essa é a melhor maneira de lidar com isso. Banimos milhões de contas de boots e temos muitas contas rotuladas como boots e não boots dentro do jogo.
Usamos a previsão em contas de Boot para nerfar os ganhos. Então, para HH, faremos um mergulho profundo dos ganhadores da tabela de classificação e isso nos dá uma meta muito mais estreita para analisar. A última pergunta. Então, Luke, não é mais leal no Pixels? Ele respondeu: Eu digo às pessoas que eu não recebi um único token Pixels e as pessoas acham que isso é pessimista. Toda a equipe receberá instalações mensais dos seus tokens nos próximos 3 anos. Não sei como você pode interpretar isso como algo além do extremamente otimista, porque isso significa que a equipe está aqui para o longo prazo. Estamos aqui para o longo prazo e estamos construindo para o longo prazo. Então, essas foram as perguntas e respostas e tudo que rolou dentro da live do AMA. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, dê like e siga o canal. Até mais!